Muito bem, boa noite a todos, a todas que aqui estão. Boa noite, Roberta. É uma alegria nós estarmos hoje aqui juntos, porque hoje nós vamos começar uma aventura nova, não é? Vamos começar o nosso estudo de O Livro dos Espíritos. Boa noite, Mariasa. Seja bem-vinda. E vamos começar aqui, então, com a leitura. Boa noite, Eliane, seja bem-vinda. Vamos começar aqui com a leitura da nossa mensagem inicial. E como estamos no início, vamos começar, então, com a leitura de número 1, é justo, do livro Palavras de Vida Eterna, livro do Espírito Emmanuel, recebido pela psicografia de Chico Xavier. Antes de qualquer coisa, vamos começar com a nossa mensagem inicial. Mensagem 1, recomecemos. Palavras de Jesus, destacadas aqui por Emmanuel, estão na narração de Mateus, no capítulo 9, versículo 16, nos diz Jesus: ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho. Se vamos receber novas ideias, precisamos nos abrir para recebê-las e não recebê-las com todo o nosso, vamos dizer, resistência, preconceito, o que for. Por quê? Porque não vai dar certo. Eu não estou me abrindo para receber um conhecimento, eu estou discutindo, não é? Querendo talvez não esteja na hora de entrar em contato com aquilo, se aquilo está me fazendo mal, ou me contrariando, ou alguma coisa nesse teor, não é? Seja bem-vinda, Georgina. Então, Emmanuel vai comentar as palavras de Jesus, que vamos repetir. Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho. Jesus trouxe um pano bem novo, não é? Trouxe o Evangelho. Então, até a sua chegada, Deus era um ser vingativo, por vezes muito cruel, que dizimava aqueles que ele achava que não fossem, de alguma forma, dignos. E Jesus nos traz um Deus que é Pai, todo amor, todo justiça, onipotente, onisciente, onipresente. Seja bem-vinda, Mara. E Emmanuel, então, comenta: não conserves lembranças amargas. Viste o sonho desfeito. Escutaste a resposta de fel. A fel é algo muito amargo. Suportaste a deserção dos que mais amas. Fracassaste no empreendimento. Colheste abandono. Padeceste desilusão. Entretanto, recomeçar é bênção na lei de Deus. A possibilidade da espiga ressurge na sementeira. A água feita vapor regressa da nuvem para a riqueza da fonte. Torna o calor, ou seja, volta o calor da primavera na primavera seguinte. Inflama-se o horizonte cada manhã com o fulgor do sol, reformando o valor do dia. Janeiro a janeiro, renova-se o ano, oferecendo novo ciclo de trabalho. É como se tudo estivesse a dizer: se quiseres, podes recomeçar. Disse, porém, o divino amigo que ninguém aproveita remendo novo em pano velho. Desse modo, desfaze-te do imprestável, desvencilha-te do inútil, esquece os enganos que te assaltaram.
Deita fora as aflições que nada produzem de bom. Recomecemos, pois, qualquer esforço com firmeza, lembrando-nos, todavia, de que tudo volta, menos a oportunidade esquecida, que será sempre uma perda real. Então, vamos orar. Querido Jesus, amado Mestre, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos começando hoje um novo projeto, uma nova tarefa para os nossos corações e para o nosso entendimento, que está ligada ao estudo e aos exercícios diários de assimilação do que aprendemos de Ti, Senhor, também através da doutrina espírita. Que as Tuas bênçãos, Jesus amado, estejam com todos nós. Estejam entre todos nós, hoje e sempre, graças a Deus. Mara, seja bem-vinda. Eu já falei que eu tinha falado com você, Mara? Acho que não, não é? Muito bem, então, que bom, vamos começar. Vamos botar este para aqui e começar com este aqui. Embora não nos vejamos diretamente, né, todas têm a vantagem de me ver, mas eu não posso vê-las. Oi, Ana Vanessa, tudo bom? Conheço algumas pessoalmente, outras não, mas o que importa é estarmos juntos e vamos nos conhecendo aos poucos, não é? Quem sabe mais à frente não podemos mudar um formato onde todas estejamos juntas, ou mesmo se entrar. Boa noite. Ou mesmo outros companheiros chegando, não é? Também. Vamos ver como é que as coisas caminham, não é? Olha, está chegando aqui no estúdio também a Sayonara. A Sayonara, nossa companheira. Tanto a Roberta quanto a Sayonara são tarefeiras da casa. Então, elas estão aqui nesse apoio, não é? É muito difícil. Nós, e acho que os amigos também, as amigas, né, por enquanto são amigas, também hão de concordar que seria muito melhor que todos nos víssemos, não é? Mas vamos trabalhar com o que temos. O que temos hoje é isto. Mas importante. É importante que todos participemos, não é? Façamos questionamentos, respondamos as perguntas. Vamos começar assim, explorando um pouquinho. Quem acompanha comigo a reunião pública já sabe que pressa não é uma coisa que me caracteriza, né? Então, nós começamos a estudar, não temos prazos, porque o importante é que a gente possa explorar bem o texto para assimilarmos da melhor forma possível o conhecimento que nos chega, não é? Através do estudo. Nós vamos começar a estudar esta obra aqui. Claro que este é apenas um exemplar dos muitos que existem e das muitas traduções também, não é? Este aqui é um exemplar comemorativo dos 150 anos de O Livro dos Espíritos. Não sei se ele ainda está à venda, é capaz mesmo de estar. Mas o que acontece? O tradutor é o Evandro Noleto Bezerra. Qual foi a proposta do Evandro ao traduzir? Nós temos o Guilhom Ribeiro, que é o tradutor das obras da FEB, né, da codificação, é uma tradução antiga, e às vezes os textos mais antigos nos são às vezes mais difíceis de nós entendermos na posição
onde os elementos das frases estão. Isso, às vezes, nos dificulta um pouco. Então, o Noleto tentou simplificar nisso, nessa forma de escrever mais simples, né? Sem perder, é claro, o conteúdo, a essência do texto. Esse livro aqui é o primeiro, nós sabemos disso, não é? Vamos colocar aqui umas imagenzinhas. Vou pedir para as amiguinhas saírem um pouquinho. Quando eu acabar com as imagens, nós voltamos, tá bem? Então, vamos colocar aqui. Pequenininha aqui. Pronto. Esta é uma foto de Kardec. Nós temos várias ilustrações de Kardec, não é? Esta é uma foto. E aqui diz, não sabemos, porque não dá para ler o título na capa do livro, mas aqui está dito que é uma foto onde Kardec apresenta um exemplar de O Livro dos Espíritos. Ok? Bem simpático ele, não é? Geralmente vemos Kardec em fotos onde ele está muito sério, ele mesmo, no livro Obras Póstumas, ele diz que ele sente uma seriedade tão grande dentro dele que era difícil até para ele sorrir. Mas aqui nós vemos um bonito esboço de sorriso e um olhar até doce, não é? Acreditamos que, sendo o Livro dos Espíritos, ele devia estar bem feliz com o resultado de todo o trabalho que ele teve. Algum de nós aqui já estudou o Livro dos Espíritos? Maria, Eliane, Georgina, Mara, Ana Vanessa? Não queremos digitar isso? Bom. Roberta, Sayonara já estudaram? Podem entrar, vamos entrar todos. Podem entrar. Só com você. Mas a gente não chegou no final, né? Fomos interrompidos no meio do caminho. Por isso também que eu gostei muito dessa mensagem inicial, que é o recomecemos, não é? Às vezes precisamos parar um pouco. A Georgina dizendo que sim, a Mara dizendo que não. Ok. Mara já tem um conhecimento de doutrina, pode não ser profundo, não é? Eliane já estudou. Muito bem. A Ana Vanessa, acho que sim, também. Não tenho certeza. Fiz 3 anos de ESD, excelente. O ESD é uma excelente fonte. A diferença de se estudar uma obra e de se estudar o ESD nos dá um panorama muito bom, horizontal. Não é? Vemos amplamente, conseguimos juntar várias peças. O estudo da obra nos dá um conhecimento vertical, ou seja, nós nos aprofundamos na obra. O ESD não é assim. Quem já fez sabe. Eu gosto demais do ESD. Quem sabe, mais à frente, nós até mesmo, não é? A Roberta está sorrindo, né, Roberta? A Roberta e a Sayonara assumam aí essa tarefa mais para frente do ESD, que é excelente. Aqui, a Maria está dizendo que já estudou as leis morais. Muito bem, e nós vamos ver aqui, Maria, que as leis morais estão no Livro dos Espíritos, e nós vamos ver uma coisa bastante interessante aqui sobre o Livro dos Espíritos e isto. Vejamos lá, então, vamos voltar. Vamos voltar, não, vamos para a frente. Vamos continuar aqui em Kardec e vamos fazer algumas perguntas. Este homem que está aqui, ele se chamava Allan Kardec? Sim ou não? Vamos ficar com a primeira resposta que chegar. Chamava ou não chamava Allan Kardec? Na encarnação dele, não é? Do século XIX.
Sim? Não? Talvez? Não, muito bem, Ana Vanessa. E qual era o nome dele? Qual era o nome dele e por que que ele não assumiu o nome dele, já que ele não se chamava Allan Kardec? Muito bem, Maria, exatamente. Ele tinha um nome, vou falar, porque senão digitar demora, por isso que se nós estivéssemos todos juntos, era mais dinâmico, mas não tem problema. Depois, com o tempo, vocês vão digitando mais. Aqui não tem nota, tá? Não há nenhum tipo de problema, porque somos todos aprendizes, estamos todos aprendendo. Então, ele se chamava Hippolyte, seu nome de nascença, Hippolyte Léon Denisard Rivail. Mas Allan Kardec também é um nome que ele já envergou, vamos dizer assim, numa encarnação muito antiga, no tempo da civilização celta, em que ele se chamava Allan Kardec. Dizem os espíritos que ele foi um druida. O druida é um sacerdote dos celtas, não é? Conhecemos muito aquele mago Merlin, não é? Das histórias de Avalon e do rei Arthur, a Távola Redonda. E então temos lá um druida, que é o Merlin. Muito bem, então ele foi. Por que foi ele a fazer esse trabalho? Isso aconteceu assim, meio que. Ele se interessou, então ele foi lá e começou a desenvolver. Onde começou a missão de Kardec? Vamos chamá-lo de Kardec. Por que ele. Bom, vamos voltar aqui. Então, ele se chamava Hippolyte Léon Denisard Rivail e adotou o nome de Allan Kardec. Por quê? Ele adotou o nome de Allan Kardec. Por que ele não podia ter colocado o nomezinho dele lá, organizado por Hippolyte Léon Denisard Rivail? Escrever a resposta fica grande, né, para responder isso. Porque ele já era famoso, ele já era escritor. E ele não queria que as obras da codificação fossem interpretadas como obras dele, porque ele não produziu essas obras, ele apenas foi o codificador. É assim que ele é conhecido em relação à doutrina espírita. Se vocês tiverem questões, comentários, fiquem à vontade, tá? Então, ele foi o codificador, não foi o autor. Ora, e quem foi o autor? O título do primeiro livro já diz quem foi o autor. De quem é o livro? O livro dos Espíritos. Não é? Podem entrar, meninas. Fui eu que tirei vocês? Não tirei vocês? Podem entrar. Venham. Muito bem. Se quiserem também, podem interagir, tá? Roberta, Sayonara, todas as companheiras que estão aqui no chat, podem interagir. Talvez tenham que digitar, né, um pouquinho mais rápido para chegar aqui, porque às vezes para atravessar o oceano as letrinhas devem levar mais alguns segundos que o esperado, não é? Estou brincando. Muito bem. Então, o livro é o Livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec. Quando foi que Allan Kardec, não vamos mais chamá-lo de Hippolyte Léon Denisard Rivail, ok? Já sabemos que, por escolha própria, ele adotou o nome de Allan Kardec. E é esse nome, então, que vamos utilizar, porque os livros que o professor Hippolyte publicou eram livros muito relacionados com a área de educação. Inclusive, ele propôs
um novo sistema de educação para a França. Isso está num livrinho. E também publicou livros de matérias, porque ele ensinava, naquele tempo era assim, não é? Hoje em dia nós temos muitas especializações, mas naquele tempo ele era poliglota, sabia línguas, não é? E ele também conhecia várias matérias, ciências, não é? A questão da aritmética, então ele tinha vários saberes. E publicou livros didáticos. Então, ele era um professor. Daí ser chamado de professor Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ok? Ele também, quem viu o filme sobre a vida dele, se eu não me engano, na Netflix, quem quiser saber um pouquinho mais sobre a vida do professor Hippolyte, nós vamos ver que ele também era professor particular, ele também recebia alunos em casa para dar aulas particulares. Mas ele adotou o nome de Allan Kardec. Em 1854, falaram para ele das mesas girantes. Mesa girante. Alguém já ouviu falar sobre mesas girantes? Gostaria de dizer o que é? Ai, meu Deus. Esse é o livro girante. Alguém gostaria de dizer o que são mesas girantes? Berta, Sayonara. Algum tipo de fenômeno que aconteceu? Liga seu microfone, querida. Não sei por que não está ligado. Está ligado, mas não está. Não tô... Fala, Roberta, para ver se eu escuto você. Oi. Então é alguma coisa aí, sai, que você tem que. Porque aqui está dizendo. Agora está. Não, nada, né? É um desafio. Se você quiser escrever também, sai, fica à vontade, tá? Tenta sem o fone, sai. Tenta tirar e ficar com o som ambiente. Tem que tirar o. Falar sem o microfone, sem as. Roberta, você quer falar? Por que as mesas girantes, que tipo de fenômeno eram as mesas girantes? O próprio nome do fenômeno já fala, não é? Fenômeno mecânico. Muito bem, Eliane. As mesas giravam, não é? Elas se levantavam, se soltavam do chão sozinhas e giravam. E isso acontecia aonde? Em centros espíritas? Não existiam centros espíritas. Aconteciam nas casas das pessoas. As pessoas se sentavam e as mesas giravam. As pessoas faziam perguntas e as mesas respondiam. Um toque era sim, 2 toques era não. Então as pessoas faziam perguntas e isto virou o quê? Um divertimento. Então, faziam encontros e festas, e no convite vinha com mesa girante. E por que as pessoas tinham certeza que o fenômeno ia acontecer, já que o telefone toca de lá para cá, não é? São eles que decidem o fenômeno, não somos nós. Sem espíritos não há fenômenos aqui físicos, como a Eliane disse. É preciso que hajam espíritos que vão usar as energias dos encarnados para promover os fenômenos no plano físico. Por quê? Porque eles, como desencarnados, não têm esses fluidos vitais que proporcionam a interferência deles, ou a ação deles no mundo físico. É preciso que haja médiuns de efeitos físicos que liberam essas energias que são usadas pelos espíritos para promover os fenômenos. Mas era tão intenso, foi uma verdadeira invasão do mundo espiritual no mundo físico. Mas era um tempo que não tinha o quê? Não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha internet. Então, quem viu, viu.
quem assistiu, assistiu. A gente pode perguntar assim, mas por que não aconteceu quando nós tínhamos, quando nós já tínhamos instrumentos para captar o fenômeno? Como, por exemplo, nas materializações de espíritos, nós já tínhamos como captar, não é? Final do século XIX, início do século XX, muitas fotos foram tiradas de... Oi? Ana Vanessa, você falou alguma coisa, querida? Ana Vanessa? Não? Então, muitas fotos foram tiradas de espíritos materializados. E essas fotos, muitas delas, são o quê? Contestadas, não são? Muitos dizem, essa foto foi manipulada, isso aí é montagem. Então, era num tempo que não tinha montagem. Não, mas mesmo assim, quando Kardec, em 1854, ouviu falar desses fenômenos, o que ele disse? Ai, que maravilha! Vou lá ver o fenômeno acontecer. Foi isso que Kardec disse? Não. Kardec falou assim, como assim? Mesa? Mesa respondendo pergunta? Mas mesa não tem cérebro para pensar, nem nervos para sentir. Então, ele, como um cientista, sim, Kardec era um cientista, ele não deu crédito àquela informação que ele recebeu, de que mesas respondiam às perguntas que lhes eram feitas. Mas acontece que um ano depois, um amigo veio de novo insistir com ele que ele fosse lá ver o fenômeno, o que tinha de mal, sei lá. E aí Kardec quis saber do fenômeno quem o produzia. E foi o próprio fenômeno que trouxe a resposta. A minha internet está oscilando. Tem problema? Não. Nós vamos continuar toda segunda-feira. Esse problema com o tempo lá se resolve. Sabe que no início tudo vem com aquele temperinho de dificuldade para nos testar na nossa perseverança, não é? Mas então, Kardec então foi lá e quis saber da mesa, que ele sabia que não era a mesa que respondia. Por quê? Porque a mesa não tem cérebro para pensar, nem nervos para sentir. E ele pergunta quem é que estava promovendo aqueles fenômenos. E a resposta que veio foi o quê? Que eram os espíritos, aqueles que viveram na Terra e já tinham morrido. Então, foi o próprio fenômeno que trouxe a resposta do que, como era, quem produzia, né? Quem trazia essas respostas. Óbvio que não era a mesa, né? Eram os espíritos. E aí, então, Kardec começou a trabalhar as informações, claro, porque, no geral, nas casas das pessoas, todo mundo se divertia. Ai, perdi minha pulseira, onde ela está? Não é? Porque depois do sim e não, desenvolveu-se o código das letras, né? A era uma batida, B eram duas batidas, e começaram então também a tirar mais informações, e tudo foi se tornando mais divertido para os leigos. Mas Kardec viu naquilo uma oportunidade de ter perguntas respondidas, de ter informações sobre uma área do conhecimento que era até então desconhecida. E ele começou a frequentar reuniões com meninas médiums e a fazer perguntas. Vejamos, Kardec utilizou um método aceito pela ciência, que é o método experimental. No método experimental, e quem faz pesquisa sabe, não se pode fazer pesquisa com poucos, vamos dizer assim, sujeitos, com poucas amostras. As amostras têm que ser muitas, não é? E para se tirar realmente uma conclusão científica daquilo que se está a estudar, não é? Então,
que fez Kardec? Poliglota. E nós não respondemos uma coisa anterior, não é? Que é a questão de quando foi que começou a missão do codificador. Foi em 1855, quando ele foi assistir aos fenômenos? Sim ou não? Sim ou não é fácil. Quando foi que começou a missão de Kardec? Quem quiser responder quando foi, também pode. Também pode. Foi em 1855 ou foi antes? Se foi antes, quando foi? Onde foi? Quando nós passamos por certas situações aqui, encarnados, quando foi que muitas das situações que vivemos foram decididas? Foi Provas no que... nosso plano reencarnatório? Exatamente. Então, existe um planejamento. Uma pessoa não vem para ser o codificador, não é? De uma doutrina como a doutrina espírita, do nada. Estamos lá sentados, tomando um caldo reconfortante numa colônia. Nisto passa alguém e diz assim: você está indo para o setor de reencarnação? Vem cá, você não quer ser codificador, não? Não é assim que a coisa é feita, não é? A pessoa, a gente precisa entender, talvez até antes disso, qual é a importância da doutrina espírita. A doutrina espírita é conhecimento que vem de quem? Dos médiuns? De Kardec? Não, vem dos espíritos. E esses espíritos se organizaram antes, muito bem, Georgina, exatamente. E esses espíritos, eles se organizaram ou não? Cada um vinha, dava uma mensagem ou respondia alguma coisa? Não, eles faziam parte de um grupo, não é isso? De uma falange. Se vocês quiserem ir anotando, porque tem certas coisas interessantes para a gente anotar, de uma falange. E essa falange tem um nome? Essa falange tem o nome daquele que a coordena. A falange do Espírito de Verdade. Olha, está ficando interessante isso. Então, as respostas, não é, a própria essência e conteúdo da codificação foi trazido pelos espíritos esses que foram coordenados por um espírito chamado Espírito de Verdade. Se nós quisermos saber muito claramente quem foi o Espírito de Verdade, é mais fácil acharmos na Revista Espírita. Cristina, o que é Revista Espírita? E esse exatamente, Georgina, o Espírito de Verdade. E quem é o Espírito de Verdade? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos vim, como noutros tempos, não é? Como noutros tempos do povo de Israel. Ora, quem é que estava à frente de uma outra revelação, muito diretamente Jesus, exatamente, Georgina, muito diretamente à frente mesmo do trabalho da segunda revelação, que é o Evangelho. Jesus. Jesus é um espírito bom? Não. Jesus é um espírito puro, o único que nos foi dado a conhecer até hoje. Jesus, o governador do nosso planeta. Ora, embora os 10 mandamentos tenham sido recebidos por Moisés lá no Monte Sinai, né, na sarça ardente, que imprimiu na pedra esses mandamentos, que teriam vindo diretamente de Deus, nós sabemos que Jesus disse o quê? Antes de Abraão, quem é Abraão? É o pai da nação judaica, não é? Abraão, o pai Abraão. Jesus disse, antes de Abraão, eu sou. Essa é uma frase muito forte. Não é? Então, antes de Abraão, eu sou. Eu sou quem?
Eu sou o Cristo, o Messias. Eu sou aquele um com o Pai. Eu e o Pai somos um. Todas essas são falas de Jesus. Então, Jesus esteve à frente da própria formação do planeta Terra, né, como co-criador. Porque quando atingimos esse estágio de espíritos puros, nós nos tornamos co-criadores junto ao Pai. Né? Isso nos dá uma capacidade de trabalho em todo o universo, não é? E nós não temos muita, ou melhor, nenhuma ideia do que isso seja. Né? Muito bem, então Jesus esteve à frente, porque é governador do planeta desde sempre, né? Esteve à frente da própria formação planetária. E quando chega esta revelação, por que os espíritas consideram a doutrina espírita como a terceira revelação? Porque ela não veio, todas as informações que contém a doutrina espírita não vêm de nenhum encarnado, de nenhum cientista. Kardec trabalha como codificador. Ele organiza, e também é claro, embora não fosse um médium ostensivo, nós sabemos que fazemos muitas coisas por inspiração, não é? Então, ele não estava ali sozinho naquele trabalho. Imaginemos que ele, em 55, começou a conhecer o fenômeno. Em 57, ele lança o Livro dos Espíritos, embora, sim, foi a primeira versão do Livro dos Espíritos com apenas 501 questões. Não é? Apenas em 1860, sai a segunda edição, já com as 1019 questões. Então, praticamente o quê? Dobrou, não é? Mas, mesmo assim, são as 500 em 2 anos, com respostas, porque as respostas não são de Kardec. Como nós estávamos dizendo, o que faz o método experimental? Ele escreveu para médiuns do mundo todo as mesmas perguntas. Olhe lá como isto leva tempo, porque ele tem que mandar, eles respondem mediunizados e mandam as respostas. Agora, se fosse hoje, todo mundo ia bater suas respostas lá na internet, num grupo de WhatsApp. Não, nenhum dos médiuns sabia. Boa noite, Regina. Chegou atrasada? Não tem problema. Se depois quiser assistir o início, ou todos quiserem assistir de novo, vai ficar aqui no nosso canal, ok? Ou aqueles que ainda não chegaram em casa e queiram assistir depois, também vão poder lançar mão disso. Muito bem. Então, pronto. Consegui, Roberto. Me perdi. Onde eu estava? Eu estava dizendo... Sim, do método científico, não é? Então, ele enviava as perguntas, os médiuns respondiam, mas não sabiam nem sequer para quem é que Kardec estava enviando. Vou assistir também, querida. Nem sequer para onde Kardec estava enviando, nem quais eram as respostas dos outros médiuns. Cada um mandava a sua resposta, não sua, porque o médium não dá uma resposta sua, dá a resposta do espírito que vem trazê-la através da sua mediunidade. Então, Kardec começa a receber as respostas das perguntas que nós vemos no Livro dos Espíritos e vai comparando, e vai vendo quais as respostas são o quê? São, vou dizer assim, pesam, né? Todo mundo respondendo a mesma coisa. Então, olha, temos aqui no método experimental que como é que podem pessoas que moram no mundo todo mandarem as mesmas respostas para as perguntas. Então, é isto que vai dando a credibilidade, porque não há como forjar uma coisa dessa. E aí nós falamos assim, mas Kardec podia ser um intrujão. Mas Kardec, olha que interessante, ele já tinha uma autoridade moral reconhecida em toda a sociedade. Ele não era um qualquer.
que de repente assim, deixa comigo, que eu faço esse trabalho. Mas quem é essa pessoa? Tinha que ter uma moral o quê? Ilibada. Ninguém ia pensar que ele fez o que eu ia falar batota, que ele fez, como é que é o nome de batota? Fez ali uma coisa errada, né? Fez uma mentira, criou um embuste. A primeira edição não foi em 1954? Não. Vamos imaginar que fosse 1854. Não, foi em 1857, ok? Dia 18 de abril de 1857, certo? Em 54 ele foi convidado a primeira vez e foi em 54 que ele disse: ai, mas mesas não têm cérebro para pensar, nem nervos para sentir. Só em 55 é que ele foi conhecer o fenômeno, ok? É que o tempo passa tão rápido, né, que nós já estamos no século XXI e nascemos no século XX, que às vezes a gente não foi 1900, foi 1800, foi 57. Então, nós vamos ver aqui. Vou pedir, vou colocar assim, saímos às 3, fica só aqui. O que nós estamos vendo aqui? Isso, Joaquim. Aqui nós temos assim, o livro dos Espíritos e os seus desdobramentos. Uma coisa bastante interessante sobre o livro dos Espíritos. Aqui nós temos o livro dos Espíritos e os outros 4 livros que fazem parte da codificação. O livro dos Espíritos, 1857. Depois, em 1860, ele foi lançado na sua completude das 1019 questões. Depois nós temos aqui o segundo, qual foi? O livro dos Médiuns. O livro dos Médiuns foi lançado em 1861. Depois nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, o terceiro livro, foi lançado em 1864. O quarto livro, O Céu e o Inferno, foi lançado em 1865. E o último livro, A Gênese, o quinto livro da codificação, foi lançado em 1868, um ano antes da desencarnação de Allan Kardec. Ok? E por que nós estamos dizendo isso? Porque o livro dos Espíritos, que aqui nessa imagem está um triângulo, né? Estamos vendo aqui um triângulo verde, o livro dos Espíritos. Temos partes do livro dos Espíritos que correspondem às outras 4 obras que seriam lançadas, ok? Como nos anos que nós vimos aqui. Então, vejamos. Temos partes do livro dos Espíritos que têm a ver com o livro dos Espíritos apenas. Nós temos aqui, por exemplo, a parte 2, o mundo dos Espíritos. Essas partes todas estão dentro do livro dos Espíritos, ok? Mas tem ligação com essas obras básicas também que vieram depois, como nós vimos aqui. São 5 obras básicas, os títulos estão aqui e os anos que nós dissemos em que cada uma foi lançada. Então, sobre o livro dos médiuns, nós vamos ver na parte 2, no capítulo 6, o mundo dos espíritos. Tem outras partes também. Aqui eu vou mostrar para vocês um quadro inteiro. Eu só queria mostrar que tem partes que têm a ver com outros livros, é o que ele diz aqui sobre os desdobramentos. Vejamos aqui. Aqui nós vemos que, então, o livro dos Espíritos faz interseção com os livros da codificação que vêm depois. Então, embora o livro dos Espíritos seja bastante amplo sobre os assuntos que aborda, ele não substitui o estudo das outras 4 obras, que, é claro, vão se aprofundar imensamente no objeto mesmo de cada um desses livros e no objetivo, ou nos objetivos que cada um desses outros 4 livros tem. E aqui, nesse quadro, se eu fechar isso, fecha tudo, gente? Ai, fecha. Não tem problema, é rápido.
Eu não sei se vocês estão vendo uma barrinha escura aqui, mas até pode atrapalhar um pouco. Bom, está tudo pequenininho, porque aqui está bem detalhado todas as partes aqui do Livro dos Espíritos que tem a ver, inclusive ele adiciona aqui o que é o Espiritismo, que é aquele livrinho que ele lança mesmo antes de O Livro dos Espíritos, e que muitas vezes é indicado para quem quer começar a conhecer sobre o Espiritismo. É recomendado que leia, porque é um livro bem fininho, o que é o Espiritismo. Então, o que nós vamos ver aqui são as partes e a relação com cada um dos livros da codificação. Aqui em cima, onde não tem nada, é o próprio Livro dos Espíritos. Depois nós temos aqui essas outras partes que têm a ver com os outros livros, ok? Muito bem. Então, isso é só para nós termos uma ideia, porque ia ser insuportavelmente desmotivante nós tentarmos ver essas partezinhas, não é? É só para nós termos uma ideia do trabalho que foi realizado por Kardec e que hoje chega até nós como a doutrina espírita. As obras de André Luiz são a doutrina espírita? Não, né? Não. São obras secundárias, subsidiárias. Essas 5 obras são obras básicas. Se nós queremos entender melhor, o ideal seria que nós também estudássemos as outras obras de Allan Kardec, principalmente a Revista Espírita, ok? São 12 volumes. São 12 volumes, mas é interessante, porque nós vamos ver certos conceitos no Livro dos Espíritos que, quando voltam no último livro, Livro dos Espíritos, 1857, e o último livro, 1868. Então, nós vamos ver um espaço de tempo muito grande. Olha, Kardec também foi aprendendo, já que o conhecimento não era dele, o conhecimento era de quem? Dos espíritos. E ele também foi aprendendo, ele também foi entendendo, assimilando melhor, e tem coisas que, na Gênese, nós vamos ver que existe um entendimento mais aprofundado do que Kardec entendeu lá quando codificou o Livro dos Espíritos. Ele não fez errata nenhuma sobre nada. Por quê? Porque o ideal seria o quê? Que nós começássemos como ele começou, com o Livro dos Espíritos, depois estudássemos o Livro dos Médiuns, para nós entendermos melhor o fenômeno e além do mais, não é só isso, não. Todos nós somos médiuns. É muito importante nós estudarmos o Livro dos Espíritos. Eu não sou médium, eu não sinto nada, todos somos médiuns. É como se todos fôssemos um rádio. E vamos captar estações, mesmo que não percebamos que essas estações não somos nós. Porque quando nós não nos assenhoreamos desse conhecimento, vamos acatar tudo que nos chega à mente como nosso. E nem tudo que chega à mente nossa é nosso. Simplesmente podemos, AM, FM, por sintonia, nós vamos captar, por isso é bom nós estarmos lá no FM, bem sintonizados, porque teremos condições de captar o que os amigos espirituais querem nos intuir, nos inspirar. Se estivermos tristes, magoados, ressentidos, irritados, o nosso pensamento vai se transformar em ondas, né? Porque o nosso pensamento são ondas, não é? Então, nós temos pensamentos lá do FM, ondas curtas, né? E rápidas. E os nossos pensamentos do AM, Cristina, o que é pensamento do FM? Confiança, bom ânimo, vontade de ajudar, alegria por viver, gratidão, tudo isso nos faz
pensar positivo, estarmos ali no FM. Então, isto nos ajuda a captarmos as inspirações, orientações dos bons espíritos, do nosso anjo guardião. Agora, se estivermos lá no AM, com aquelas ondas longas e lentas, ondas de baixa vibração, que é exatamente a onda da queixa, da irritabilidade, quem não, quem nunca, né? Pelo menos uma vez por dia não está num desses. Quem não se irrita, né? Quem não fica ressentido, quem não fica triste, magoado, não é? Fica se sentindo indignado, tudo isso faz a gente ficar mais pesado. Pesa no pensamento, pesa no sentimento, e as nossas ondas mudam. Então, quando nos sentimos encorajados e fortalecidos para enfrentar as dificuldades, as nossas ondas, curtas e rápidas. E quando nós estamos, aí elas são longas e lentas. E aí eu fico ansioso ou ansiosa. E se não sei o que acontecer? Ai, que isso não vai dar certo, não vai dar certo. Olha, não pode ser o anjo guardião que está dizendo que não vai dar certo. Se eu estou me aplicando, se eu estou me dedicando, por que não vai dar certo? Porque eu estou. Medo, olha, o medo é o outro também que é o. O medo é um desestruturador terrível da mente. O medo é uma emoção humana normal, certo? Nós temos medo de muitas coisas. Qual é a questão? É que o medo não pode nos ter. Nós não podemos ser reféns de sentimentos negativos, de emoções negativas. Vamos ter, vamos fazer como um túnel. Entra para um lado, sai pelo outro. Não vamos reter isto, porque isto nos complica, isto nos faz ter dificuldades de nós estarmos mudando do negativo para o positivo, né? Porque muitas vezes retemos, né? Ficamos ali naquele looping de que não vai dar certo, não isso, não aquilo, e isso não nos ajuda, não é? Muito bem, então vamos ver aqui. Aqui já passamos por tudo isso que eu anotei. Já vi isso também. Muito bem, já vi. Nossa, nós já passamos por praticamente tudo aqui. A nossa proposta hoje é fazermos esse preâmbulo, essa ideia, né, de, principalmente, se não vimos, mas se vimos também, muitas vezes esquecemos, não é? E para começarmos todos assim, meio que nivelados nas informações bem básicas. Vamos ver muitas coisas que foram ditas aqui na nossa introdução, depois nos prolegômenos, antes de começarmos lá a questão 1. Né? Estudar doutrina espírita é muito bom para combater a ansiedade. Porque é como se fosse... como é que é o nome daquele trabalho que nós fazemos de patchwork, que são aqueles hexágonozinhos pequenininhos? Como é que é o nome daqueles pedacinhos de tecido que nós vamos unindo, costurando, sabe? Aqueles pedacinhos de tecido pequeno? Ou mesmo como se fosse um quebra-cabeça. Nós achamos aqui, olha... Aí a gente monta aquele núcleozinho, a gente fala assim, gente, que legal, a questão da reencarnação, olha só. Aí depois ali a gente monta outro núcleozinho que fala sobre a comunicação entre o mundo físico e o mundo espiritual, retalhos. Isso, obrigada, Vanessa. Então, nós vamos entendendo primeiro por partes, depois vamos juntando e depois começamos a unir um bloco de conhecimento a outro. E aí são aqueles insights maravilhosos. É uma aventura em tudo feliz.
porque nós vamos dizer assim, gente, não é que faz todo sentido isso? Uma coisa importante, quem está na direção do nosso bonde, se imaginar que seja um bondinho, é Kardec. Ele sabe os caminhos que ele está trilhando para nos levar àquele conhecimento. E é muito interessante porque ele faz perguntas. O livro é feito de perguntas e respostas. É a melhor forma da gente aprender. E Kardec faz perguntas simples, coisas assim, retalhos. Obrigada. É isso mesmo, Fabiana, retalhos. Seja bem-vinda, Fabiana. E o livro nos faz... Está falando para a Roberta. Você tem que me saltar isso aí. De repente eu corto. Assim, que ele faz perguntas, às vezes, para os espíritos, que até os espíritos respondem, tipo assim, oi? Que pergunta é essa? Mas ele faz perguntas que nós faríamos. Então, é como se ele estivesse ali nos representando. Olha, eu não sei. O que é isso? A gente fica encantado. Por quê? Porque são muitas perguntas. São 1019 perguntas. É claro que nem todas são perguntas. Às vezes vamos ter algum tipo de dissertação, vamos dizer, sobre um tema, como as sensações dos espíritos, não é? Como a escala espírita. Mas ele nos representa muito bem na nossa incipiência do que conhecemos do mundo espiritual. Então, ele faz aquelas perguntas que nos ajudam numa sequência, porque ele é o codificador, ele organizou aquilo tudo, numa sequência para nos ajudar a entendermos da melhor forma. Então, o ideal é estudarmos o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns, depois o Evangelho, depois o Céu e o Inferno e, por último, a Gênese. Eu estava lendo que Chico Xavier, sabem quantas vezes Chico Xavier estudou o Livro dos Espíritos na encarnação em que ele foi Chico Xavier? 77 vezes. Um bocado de vezes, né? Então, bom, nós não precisamos estudar 77 vezes. Mas fica aí o desafio. A dona Ivone Pereira, médium espírita, ela estudava 2h30 por dia os livros da codificação. Meia hora por dia cada um. Ela terminava e voltava para o início, terminava, voltava para o início. Ela estudava as 5 obras todo dia. Mas isso é Chico e isso é Dona Ivone. O que de melhor nós encontrarmos em nós para levarmos o desafio à frente, o maior beneficiado será quem? Nós. Isto vai reverter na qualidade da nossa própria encarnação. Vamos orar? Ficamos todos, então, combinados, segunda-feira que vem, de estarmos aqui. Se não der, não tem problema, o vídeo vai estar no canal. E sempre que pudermos, nos reunimos. Quem sabe lá no futuro não conseguimos estar juntos numa sala e nos vendo e trocando mais presencialmente, mas via computador, não é? Obrigada pela presença de todos, foi uma alegria. Embora eu sinta muita falta de interagir mais. Mas a gente vai melhorar. Obrigada, meninas. Vamos fazer a nossa prece de encerramento, então. Jesus amado, obrigado, Senhor, por esses momentos iniciais do nosso estudo. Quanta gratidão, Senhor, pelas oportunidades que temos de estudar, de ter acesso a esse nível de informação e estarmos partilhando todos nós esse conteúdo, Senhor. Que as tuas bênçãos estejam conosco, aonde quer que estejamos, com quem quer que estejamos, Senhor.
Obrigado por tudo, Jesus querido. Graças a Deus. Muita paz e que Jesus nos abençoe a todos.